Hoje eu quero comentar um debate que ocorreu no canal Inteligência Limitada com duas feministas. De um lado você tinha a Carol Sardá, uma feminista marxista, e do outro lado você tinha a Selva, que tem um canal no YouTube chamado Espectro Cinza. E aí representando o feminismo chamado liberal, né? Feminismo liberal. E aí eu assisti o debate, até porque alguns cortes apareceram no Twitter, né, nas redes sociais, pessoas comentando e dando a vitória, né? Sempre tem essa noção de quem ganhou o debate, dando a vitória para Sardá, e eu fui assistir o debate inteiro para ter uma ideia do teor do que foi debatido, de como as coisas se desenrolaram. E quando você assiste o debate, você percebe que há muitos pontos de convergência, tanto no feminismo marxista quanto no feminismo liberal, ou em outras formas de feminismo, né? Porque há um núcleo comum, há uma noção de fortalecimento das mulheres e de conquistas sociais importantes, mas há uma diferença drástica, uma diferença fundamental que tem a ver com o objetivo, né? Então, assim, enquanto que o feminismo liberal ele tem a meta, né, o objetivo de igualdade das mulheres dentro do sistema vigente, ou seja, conquistar postos de trabalho, conquistar postos de diretoria, sabe, em empresas, chegar ao jogo político, obter o voto, poder eleger representantes, ou seja, usar o sistema e as regras do jogo para conquistas das mulheres. O feminismo marxista visa, assim como a ideia marxista no geral, visa uma ruptura com o sistema capitalista e uma mudança drástica nessa forma de produção, de modo que não apenas as mulheres, mas toda a classe trabalhadora e vários outros grupos oprimidos possam se beneficiar de mudanças drásticas de relações das classes, né? Então são duas visões bem distintas, pontos de partida distintos, embora, como eu falei, haja muitos pontos de convergência sobre táticas ou sobre procedimentos no mundo real. O debate foi interessante, embora tenha grandes críticas a esse formato, né? Quando você tem duas pessoas ou mais pessoas numa mesa sentadas e batendo boca e jogando informações, sabe, à torta direito, sem que você possa contestar ou saber se aquilo ali realmente foi interpretado daquele modo, se foi publicado daquele modo, se aquilo ali realmente diz aquilo que disse. Porque o formato do debate oral ele dá liberdades aos interlocutores, né, aos debatedores, e há também uma predisposição de quem assiste a ficar do lado de quem é mais desenvolto, né? De quem tem a melhor oratória, de quem é mais persuasivo, e não tanto com base nos fatos ou na realidade, ou na concretude do mundo. Eu vi dois debates da Sardá, um eu já comentei aqui no canal, que foi um debate contra incels, que estava ela e outra feminista contra dois rapazes incels, e foi curioso também esse debate, porque nessa mesma circunstância você também viu como, em muitos pontos, tanto as feministas quanto os incels conseguiram chegar em pontos de convergência, né? Não eram incels, eram red pills. Haviam chegado em pontos de convergência. E esse elemento é central para qualquer debate. Um debate só ocorre, só tem razão de ser, só existe um debate porque há divergências. Se você pensar exatamente igual a outra pessoa, não há debate. O que há é uma série de aplausos, né? Você reúne as pessoas e se aplaudem mutuamente porque vocês pensam igual. Se há divergência, que podem ser divergências superficiais, cosméticas, ou podem ser divergências estruturais, sabe, da base, você vai debater com alguém porque você discorda daquela pessoa. E aí vocês vão juntos ali ou tentar encontrar uma resposta comum, ou você vai tentar pisotear a pessoa para provar que você está certo e outra pessoa está errada, e assim tem essa ideia do confronto com um vitorioso e um derrotado. Eu percebi que nessa dinâmica da Sardá com a Selva, né, com o espectro cinza, o que pelo menos da parte de quem assistiu, né, não sei se a Sardá fez isso, mas da parte de quem assistiu, acabou com a sensação de que a Sardá havia vencido o debate. E aí eles apresentam um recorte, eu quero mostrar para vocês esse recorte aqui, para a gente poder falar algumas coisas sobre esse ponto específico, né? Como eu falei, tem vários pontos que poderiam ser selecionados. Há a questão do estupro, por exemplo, que comoveu, né, que emocionou a Sardá, ela chegou a chorar no programa, porque ela também foi vítima de abuso. Então, assim, foi um tema bem espinhoso ali, que eu não quero abordar nesse vídeo em particular, mas eu vou pegar esse recorte que foi que viralizou e que as pessoas estão compartilhando e dando a vitória para a Sardá, como se ela houvesse lacrado sobre a Selva. Vamos assistir esse trechinho e depois eu quero comentar aqui alguns pontos sobre esse aspecto em particular. Inclusive autocrítica. O que a Europa desenvolveu de autocrítica, inclusive do próprio colonialismo, do racismo, da xenofobia, produzida em várias partes do planeta, foi desenvolvido na Europa. Não existe nenhuma outra região do planeta que desenvolveu uma autocrítica tão incisiva, tão rigorosa como os próprios europeus. Ah, eles não têm autocrítica, não. Nossa, eles foram excelentes. Eles não têm autocrítica, não. Se você entrar no museu hoje, você não encontra nada feito na Europa, tudo roubado de outros países. Se tu for... Não, eles não têm autocrítica nenhuma. Uma coisa
Como vocês viram, aqui você tem a Selva falando sobre como a Europa, né, o que quer que se entenda como Europa, havia sido capaz de fazer autocrítica, né? Então, assim, que era uma região, um continente que havia de fato, né, sido imperialista, havia sido colonialista, havia, sabe, devastado continentes inteiros, que foi o que a Europa fez, né? Os regimes europeus fizeram isso, e que os países desse continente haviam sido capazes de fazer autocrítica. E aí a Sardá dá uma resposta que muita gente achou que foi excelente, e eu acho que foi muito pobre, mas a gente vai entender por quê, quando ela diz que, sim, fizeram de fato autocrítica. Basta ir a um museu lá que você não vai encontrar nada feito na Europa, só vai encontrar coisas que eles roubaram de outras nações. Esse argumento é muito pobre, porque não responde aquilo que a Selva disse, porque depois ela explora mais essa ideia, né, dizendo que muitos pensadores, muitos intelectuais, herdeiros do legado iluminista, inclusive, haviam pensado o mundo, haviam refletido sobre as práticas feitas dos países europeus em relação ao mundo e que haviam dado as bases intelectuais, morais, inclusive, para se pensar sobre esse tema. Então, era mais complexa a defesa da Selva e a resposta da Sardá foi muito pobre. O que eu penso, na verdade, antes de entrarmos nesse ponto específico, é que analisando esses dois debates que a Sardá participou, que eu assisti pelo menos, né, deve ter mais por aí, mas nesses dois debates que eu assisti, que ela teve a sorte de se deparar, confrontar com interlocutores muito fracos. Então, assim, no primeiro caso dos incels, lá dos Red Pills, eles eram bem confusos, eles eram bem pouco articulados, então foi muito fácil responder o que eles diziam, foi muito fácil enrolar os dois lá, então, assim, as duas feministas deram um baile de fato no debate. Nesse caso da Sardá com a Selva, eu não achei que foi tão, dispar a relação das duas, né? Eu acho que no caso do estupro, por exemplo, a Sardá, ela tinha a vivência pessoal dela, que é traumática, e eu sinto muito por isso, né? Realmente é uma coisa que é absurda, né? Que, as mulheres têm que conviver com medo do estupro, medo da violência, então, assim, é um absurdo, mas ela parte para uma falácia lógica lá na sequência, que é do apelo à emoção. Então, assim, ela tira do aspecto razoável, né, racional, que é o que a Selva se propõe a fazer, né, ou tenta fazer pelo menos, que é o aspecto racional de análise da realidade, e ela puxa para o emocional, um apelo emocional, para desviar isso e comover a audiência. Então, assim, isso é uma tática discursiva que funciona, tanto que é usada, mas não responde aos pontos apresentados pela Selva. Ela tem a vantagem, primeiro, porque ela se comunica muito bem, ela é muito articulada e ela sabe muito bem o que ela está defendendo. Ela tem um conjunto de ideias dela que norteiam a visão dela de sociedade, ela tem esses pontos, mas, por outro lado, ela tem a sorte de se deparar com pessoas que se confundem, que, ficam constrangidas ou que se perdem nas ideias ou que não têm uma visão tão sólida sobre aquilo que elas falam. Me parece que é o caso da Selva. Ela não conseguiu defender muito bem as ideias, tanto que ela vem se justificar depois dizendo assim, mas vocês não sabem como é no calor do debate, como você se perde, como você, não tem as ferramentas. E isso tem a ver com a crítica que eu faço, inclusive, a esse formato, né? Porque nesse formato de debate oral é muito fácil você ser enrolado pelo seu interlocutor. Como eu falei, basta que ele jogue uma informação a esmo sobre alguma coisa, sobre algum tópico, e você não tem nem sequer como confrontar aquela informação, você não tem como ler o estudo mencionado, acessar os dados apresentados para você contestar aqueles dados com base em uma investigação, em uma análise real daquilo. Você simplesmente tem que ouvir aquilo ali, aceitar ou recusar aquele dado porque você não tem acesso. Então isso favorece, inclusive, quem tem convicções sólidas e um discurso já bem elaborado, bem formado, pronto, tem vantagens do que pessoas que estão mais numa posição, inclusive analíticas ou reflexivas sobre um tópico, né? Porque quem tem dúvida vai parar para pensar sobre isso. Quem tem convicções vai simplesmente jogar tudo que sabe, né? Tudo que leu, para poder pisotear e ultrapassar a pessoa, atropelar outra pessoa com suas convicções. Tendo dito isso, nesse caso, dessa troca entre essas duas, a Selva fala que a Europa fez autocrítica e a Sardá joga essa história dos museus, que não há obras europeias nos museus. E isso é errado, né? Isso é objetivamente errado. Isso aqui, não sei de onde ela tirou essa informação. Depende do tipo de museu também, né? Ela fala de um museu de história natural, ela fala de um museu, de objetos históricos, antropológicos, etnográficos, do que ela está falando, né? Então, assim, um museu de arte, por exemplo, se você for em Florença, né, que é um museu a céu aberto, mas que há grandes museus lá, se você for no museu em Roma, por exemplo, em algum museu grande da Itália, você vai encontrar muitíssimas obras italianas, muitíssimas obras do Renascimento, muitíssimas obras de Michelangelo, de Rafael Sanzio, de, Da Vinci, vai encontrar de Botticelli, de grandes pintores e escultores que havia na Itália ou na Europa, né? Se você for no museu grande, por exemplo, no Louvre, se você for no museu britânico, você vai encontrar obras de grandes artistas europeus, sejam artistas da Grécia, sejam artistas do Império Romano, sejam artistas holandeses, né? Há uma grande tradição de pintura holandesa. Então, assim, de onde ela tirou que nos museus europeus é tudo roubado,
aí caberia a ela apresentar essas evidências, porque isso não é real, isso é falso, né? Há muitos museus no qual há objetos que foram espoliados de outras nações, através de guerras, através de colonialismo, inclusive, né? Países que foram invadidos, tomaram coisas, roubaram coisas, de fato isso acontece, mas em muitos museus europeus você tem um acervo tremendo de grandes artistas europeus, por exemplo, o Prado aqui na Espanha, vai lá em Madrid, você vai encontrar grandes obras de artistas espanhóis, inclusive uma grande tradição de artistas espanhóis, grandes artistas franceses. Então, de onde ela tirou essa informação, aí caberia a ela apresentar esse dado. Ela joga essa informação, dá a impressão que lacrou, dá a impressão que refutou o que disse a Selva, mas não refutou. Jogou uma informação falsa, objetivamente falsa, em muitos sentidos, em muitos museus europeus seria totalmente falso. Vá no Museu Van Gogh, por exemplo, é um pintor holandês, obras do Van Gogh, então sim, nada foi roubado de outro país. Então, é uma informação, sabe, que não se encaixa na realidade em muitos quesitos. E aí, claro, que isso não responde ao que disse a Selva. O que ela está dizendo é que o continente europeu, embora tenha sido de fato um continente cujos países foram imperialistas e dominaram outros países, também foram países nos quais ideias contrárias a isso, ideias de crítica a esse tipo de processo, esse tipo de mecanismo histórico, esse tipo de invasão também, ideias contrárias surgiram. E aí entra o ponto que me parece central, né? Porque há uma crítica àquilo que se chama de eurocentrismo, né? Que é essa ideia de que a Europa ela seria o referencial de civilização e de intelectualidade e de moral, inclusive, de onde teria surgido a civilização ocidental. Então há uma crítica nesse sentido, mas os marxistas, por exemplo, né, como a Sardá, são figuras que adotam, né, como base do seu pensamento autores europeus. Então, assim, é outro fato objetivo que realmente autores europeus, ou seja, europeus, também pensaram, criticaram o colonialismo, criticaram o imperialismo. Marx, Engels, o Lenin, né? Quem é marxista-leninista, por exemplo, está trabalhando com uma dupla, né, de pensadores, Marx e Lenin, que são dois autores europeus, um autor alemão, outro autor russo, ou seja, a essência do pensamento dessas pessoas, aquilo que eles usam como fundamento para compreender a realidade e criticar a realidade, são autores europeus. Rosa Luxemburgo, o Trotsky, o Gramsci, por exemplo, né, o Lukács, uma série de outros autores, né, Althusser, o Losurdo, né, autor italiano, por exemplo, que também serve como referência para os leninistas. Ou seja, há muitos autores europeus que foram realmente críticos ao colonialismo e ao imperialismo europeu. Então, sim, nesse sentido, a Selva também está correta ao dizer que foi na Europa que muitos pensadores criticaram a própria Europa, a própria postura dos países europeus, a própria postura de dominação desses países. Então, não há nenhum erro em dizer que foi lá que, de fato, essas ideias floresceram, se espalharam, se disseminaram pelo mundo no século XIX, século XX, e isso vai impactar muitos pensadores pelo mundo inteiro. Foucault, por exemplo, um autor muito relevante também em estudos contra a opressão. São autores que são extremamente fundamentais para crítica, inclusive, do capitalismo ou da sociedade contemporânea ou dos mecanismos dos processos históricos de dominação. Então, assim, não há nada de errado do que ela disse nesse sentido. Inclusive, são autores inescapáveis para compreender o passado, o presente, o modo como as coisas operam. Nesse caso aqui, a Sardá, como marxista, feminista, né? Inclusive nesses dois campos, tanto no feminismo quanto no marxismo, ela está adotando, em grande medida, autoras ou autores que são da Europa. E mais do que isso, né, um ponto que a gente tem que pensar é que mesmo quando um autor ele está na periferia do capitalismo, o mesmo autor descolonial, quando escreve, para que ele tenha uma aceitação global, para que ele possa ser debatido, para que ele possa, sabe, ter algum tipo de relevância naquele campo e sirva de referência para outros países descoloniais, ainda hoje, o filtro é a Europa, o filtro ainda são as universidades europeias, o filtro ainda são as editoras europeias. Então, assim, se um autor ele só opera na periferia do capitalismo, um autor, vamos supor, um autor boliviano, ele vai ser restrito ao cenário boliviano. Para que esse autor boliviano possa ser considerado como um grande autor, relevante, com impacto intelectual profundo, ele vai ter que passar necessariamente por algum tipo de universidade europeia ou norte-americana em menor medida, mas vai ter que passar como referência por esses autores. E basta pensar, inclusive, né, que anos 50, 60, 70, as editoras europeias elas foram responsáveis pela popularização, pela publicação de muitos autores descoloniais. Então, assim, eles são ainda o filtro. Não tem a menor dúvida disso. O boom latino-americano, por exemplo, na literatura, né, a gente tem que pensar nesse fenômeno, Garcia Marques, o Jorge Luis Borges, que foi um pouquinho antes, mas o Cortázar, o Carlos Fuentes e muitos outros autores da América Latina, eles só se tornaram populares porque editoras espanholas, inicialmente, compram a ideia desses autores, compram a obra desses autores e veiculam para o mundo, e isso atinge uma audiência muito mais ampla. Editoras francesas, gostando ou não dessa realidade, concordando ou não com essa realidade, mas é um fato concreto e objetivo. Então, assim, você não precisa ser eurocêntrico para compreender o papel que
A inteligência europeia, a elite intelectual europeia, as universidades europeias, os museus europeus, ou, sei lá, o establishment europeu intelectual ainda tem nesse sentido de reconhecer e propagar ideias, mesmo ideias críticas à Europa e ao capitalismo. Então, também, nesse sentido, a Selva está bastante correta ao defender esse ponto. E só lembrando, como falei, que Marx, Engels e Lenin e Trotsky e muitos autores marxistas, eles são europeus, né? Então, assim, claro que há produção em outros países hoje de autores marxistas, mas, em essência, o núcleo do pensamento marxista nasceu na Europa. Não foi na América Latina, não foi na África, não foi na Ásia. Então isso também é outro fato incontestável. De qualquer modo, me parece importante que haja pessoas predispostas a esse tipo de debate, porque também há uma tendência em muitos segmentos da esquerda a achar que você sentar com quem pensa diferente, ainda mais se for de direita, é você ser conivente com o fascismo, ser conivente com o nazismo. E isso é tremendamente prejudicial para o debate público. Que se você acha que qualquer pessoa que divirja de você, porque, como eu falei, essa é a essência do debate, que haja pessoas que pensam diferente. Se você acha que quem diverge de você, que quem pensa diferente de você, já é um adversário, é um inimigo, a ser confrontado, a ser derrotado, isso restringe a nossa capacidade de pensar a realidade e de poder, inclusive, atuar sobre esse mundo, né? Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Se vocês chegaram a assistir a esse debate da Sardá contra a Selva do espectro cinza, o que você acha sobre isso? Como é que você entende também o papel desse tipo de debate, né, no debate público? Se você acha que contribui ou não, se prejudica, se favorece, se ajuda as pessoas a tomarem posição, a compreender melhor a realidade. E também o depois, né? Quando esse tipo de corte vai para a internet, vai para o Twitter, muitas vezes descontextualizado, e como há uma expectativa de quem venceu, de quem perdeu o debate. Nesse caso aqui, nesse recorte aqui em particular que eu utilizei, quiseram dar vitória para Sardá, e me parece que ela fugiu bastante do que foi dito pela Selva, e além disso, comete um erro fatual, né? Dizer que museus europeus não têm obras de europeus. É claro que tem. Tem muita obra de europeu aqui, tem muito pintor, tem muito artista europeu, bastante relevante, e há uma tradição. Só o Renascimento, por exemplo, já foi suficiente para, encher museus do mundo inteiro e não apenas na Europa, né? Renascimento, período medieval também, então eu não sei do que ela está falando. Diga o que vocês pensam no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui. Quem puder se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo, você pode ajudar o canal todo mês, e só lembrando que nesse momento está à venda o livro meu com Caroline Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, um livro de educação política para crianças. Está muito lindo, link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau!